Hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora da pecuária, das liberações das exportações de carne, alta dos preços do mercado doméstico e o compromisso com a redução da emissão do metano. Eu converso com o Luciano Vaccari, que é diretor da Neo Agro Consultoria. Luciano, boa noite. Boa noite, Denise. Bem, Luciano, vamos começar falando da última novidade aí desta semana, que foi a liberação parcial das exportações para a China. Houve embargo com 2 casos da vaca louca. Foram casos eventuais, atípicos, mas de qualquer modo levaram essa reação da China e reação que provocou uma queda forte das exportações, fez também com que houvesse o menor índice de abate em 18 anos, eu quero até confirmar esses dados com você. Então a gente vê que tem uma dependência importante da China, mas na prática o que representa essa liberação parcial? Na prática, o anúncio da liberação é muito positivo, já que em 2021... os números que você acabou de falar mostram o tamanho da importância do comércio da carne bovina entre o Brasil e a China. A China, em 2021, será o maior comprador de carne bovina do Brasil. Mais de 60% de tudo que o Brasil exportar até o final do ano vai ter como destino a China. Portanto, uma atitude muito exacerbada esse embargo que a China provocou, não tinha motivo técnico nenhum para tudo isso, mas enfim, superamos esse problema e a gente espera terminar o ano bem, ampliando as nossas relações comerciais e fortalecendo a cadeia da carne bovina. E o setor tentou buscar outras alternativas, como ampliar as vendas para os Estados Unidos, conseguir uma nova cota com a Rússia também. Você vê perspectivas melhores para as exportações no geral? Eu acho que essa é a grande lição que a gente precisa tirar dessa crise, de procurar novos mercados, de não ser tão dependentes assim de um único grande comprador. O fato de nós termos conseguido uma nova cota para a Rússia foi extremamente positivo. O fato da gente conseguir colocar mais volume de carne bovina brasileira nos Estados Unidos é extremamente positivo, assim como é positivo a gente colocar o nosso produto em quantos mais países forem possíveis. Assim a gente não fica sujeito a todo essa pressão comercial quando a gente é tão dependente assim de um país. Com agora a retomada da China e a abertura de novos mercados, as perspectivas para 2022 são muito boas, tanto por conta da possibilidade do Brasil exportar para mais países, também por conta de toda essa valorização do real aí frente ao dólar, o que torna o nosso produto extremamente competitivo. Toda essa demanda, especialmente da China, levou ao aumento das exportações e aqui no Brasil nós ficamos pagando preços muito maiores, não é? A carne virou aí uma exceção na mesa de muitos brasileiros, não é? Nós tivemos aquelas imagens das pessoas disputando aí pé de frango, comprando osso, tendo de pagar por causa disso, porque quando sobe a carne bovina, as outras proteínas também têm aumento de preços. Você vê alguma possibilidade de alívio? Porque quando houve a interrupção das vendas para a China, não é? Nós tivemos queda no mercado doméstico. Pequena, mas houve, não é? Esse é o problema. Nós diminuímos em quase 45% a exportação de carne bovina e, infelizmente, esse aumento de oferta do mercado interno não se traduziu em melhoria de preço para o consumidor final. A dona Maria, que nos assiste agora na sua casa, não percebeu isso no dia a dia, quando ela foi no seu açougue de preferência ou no seu supermercado. Infelizmente, os elos da cadeia da proteína bovina no Brasil, eles são muito distorcidos. Essa relação não é boa, essa relação não ajuda ninguém, muito menos o setor. Infelizmente, o brasileiro poderia estar consumindo uma carne de extrema qualidade por um preço muito menor, não fosse essa política sem explicação dos grandes varejistas de não repassar quando eles conseguem comprar do atacado por preços mais competitivos, como aconteceu
nesse episódio da China. Nós ficamos 2 meses sem exportar e o preço para o brasileiro não ficou mais barato. O problema não é o que se exporta, o problema é a falta de transparência na formação de preço aqui no Brasil. E tem muita reclamação também em relação ao aumento de custos, a ração ficou mais cara, porque os grãos também ficaram mais caros no exterior, então tem toda uma relação com a conjuntura internacional, não é? Exatamente. O preço do boi gordo não é formado pelo pecuarista, o preço do boi gordo é formado por uma série de fatores, e você disse muito bem, os insumos, principalmente o farelo de soja e o milho, tiveram aumentos importantes na sua formação de preço, principalmente por conta do aumento da demanda. A gente viu a rentabilidade do setor ser muito prejudicada, a gente viu a indústria frigorífica passando por um momento muito complicado por conta desse período sem exportar para a China, e por outro lado a gente viu o brasileiro pagando o mesmo preço que pagava antes da crise no setor. Isso não é justo, porque deveria ter sido transferido para o consumidor todo esse benefício que se teve indireto por conta desse desastre que se abateu sobre a pecuária de corte brasileira. A arroba do boi, para você ter uma ideia, em setembro valia R$320 aí em São Paulo e chegou a R$260. Uma queda de mais de 20% que não se traduziu em benefício para o consumidor. Agora, Luciano, vamos falar da questão ambiental, né? Nós tivemos o Brasil assumindo o compromisso de redução do gás metano, que ele é muito nocivo quando se pensa na questão ambiental. Como é que a pecuária pode se adequar a esse compromisso assumido pelo país? Eu acho que a pecuária já vem fazendo muito nesse sentido nos últimos anos, graças ao uso da tecnologia. O pacote tecnológico hoje à disposição dos pecuaristas do Brasil, ele é muito abrangente e muito eficiente. Você fazer uso de técnicas que faz com que o animal ganhe mais peso em menos tempo, que faz com que o animal transforme melhor aquela proteína vegetal em proteína animal, tudo isso, o resultado é uma maior eficiência metabólica e uma diminuição na emissão, sobretudo, dos gases do efeito estufa. Técnicas como melhoramento genético, como formas de suplementação, o confinamento, o semi-confinamento, a integração lavoura-pecuária, que é um modelo único no mundo, e é um modelo 100% brasileiro, inventado pelos pesquisadores da Embrapa alguns anos atrás, são técnicas que privilegiam um modelo produtivo, que colocam o Brasil como um grande produtor e que também ajudam na mitigação dos gases do efeito estufa. Portanto, eu acho que mais do que pensar nas ferramentas para se cumprir o acordo, eu acho que agora nós precisamos pensar em como fazer com que o produtor rural brasileiro tenha maior acesso a essas ferramentas, para que ele possa fazer uso disso, para que ele possa implementar nas suas propriedades, e certamente o Brasil vai conseguir cumprir a esses acordos que foram firmados agora na COP26. Acesso à tecnologia e responsabilidade também do produtor, né, Luciano? Exatamente, a gente vê uma responsabilidade compartilhada, né, entre o produtor, entre a indústria frigorífica, entre os governos estaduais e o governo federal. Afinal de contas, para você mover toda essa cadeia, não pode ser um elo só. Ela tem que ser compartilhada com todo mundo, cada um fazendo a sua parte, onde cabe ao produtor o cumprimento da legislação ambiental, da manutenção da reserva legal e da proteção das áreas de preservação permanente, mas também cabe ao governo federal dar condições para que esse produtor acesse a essas tecnologias e cumpra com os acordos, e também cabe aos governos estaduais agir
com celeridade, principalmente na questão dos licenciamentos das propriedades rurais, que fica a cargo do governo estadual. É isso, conversei com o Luciano Vaccari, que é diretor da Neo Agro Consultoria. Luciano, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Com vocês.